Contrariando expectativas, PIB do Brasil registra pequeno avanço no terceiro trimestre. Fernando Haddad projeta crescimento da economia na casa dos 3% em 2023. E você vai ver também. Cesta de Natal com 10 itens está quase 9% mais cara que no ano passado. Atlas da Violência revela: Brasil reduz taxa de homicídios em 18,3% em uma década. Faltando uma semana para o fim da COP28, líderes correm contra o tempo para alcançar um acordo que ajude na redução do aquecimento global. E por falar na importância de frear as mudanças climáticas, ciclone causa mortes e destruição no sudeste da Índia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira? O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu no terceiro trimestre deste ano. Mas, segundo o IBGE, essa alta foi menor em relação ao resultado do trimestre anterior. Vamos conferir melhor agora esses números. Entre os meses de julho, agosto e setembro, o PIB cresceu 0,1%. De acordo com o levantamento do IBGE, essa é a terceira taxa positiva seguida após a variação de menos 0,1% nos últimos 3 meses do ano passado. Em relação ao mesmo trimestre de 2022, o PIB brasileiro teve alta de 2%. Com o resultado, o Produto Interno Bruto está novamente no maior patamar da série histórica e opera 7,2% acima do nível pré-pandemia, registrado no quarto trimestre de 2019. Em valores correntes, foram gerados 2 trilhões e 741 bilhões de reais no terceiro trimestre. De janeiro a setembro, o PIB acumulou alta de 3,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. O terceiro trimestre de 2023 fica marcado por uma desaceleração mais clara da economia, que vinha de 2 trimestres crescendo na casa de 1%. O resultado mais marcante é o da agropecuária, com queda de 3,3%. Os serviços continuaram a trajetória do crescimento com alta de 0,6% em relação ao trimestre anterior. Contra o mesmo período do ano passado, a alta foi de 1,8%. O setor chega ao maior patamar da série histórica e 8% acima do pré-pandemia. E olha só, após a divulgação do PIB, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma projeção otimista para o resultado da atividade econômica do ano. Após o IBGE divulgar o resultado de crescimento da economia brasileira no terceiro trimestre deste ano, o ministro Fernando Haddad afirmou que o Brasil vai crescer em 2023. Nós vamos crescer 3% esse ano. Nós atingimos uma taxa de juros muito elevada em julho, atingimos um patamar mais alto de taxa de juros e o Banco Central começou a cortar a taxa de juros a partir de agosto. Então eu quero o quê, presidente? Com as medidas que nós estamos tomando no Congresso, o Congresso aprovando as medidas que nós encaminhamos, inclusive a reforma tributária, que vai ser a primeira reforma tributária feita em regime democrático e a mais ampla da nossa história. Mais as leis e medidas provisórias que nós encaminhamos, eu acho que o brasileiro pode esperar uma economia cada vez mais forte. O ministro também comentou sobre a participação da comitiva brasileira na Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP28. Segundo Haddad, líderes árabes confirmaram a intenção de investir 10 bilhões de dólares em empresas e projetos de infraestrutura no Brasil. Ele ainda acrescentou que o chanceler alemão também confirmou que vai ter uma nova rodada de investimentos industriais da Alemanha no país. Vale destacar que estamos falando sobre o maior indicador para medir a atividade econômica e o desempenho de um país, sobre a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil. Falado isso, os dados que saíram hoje vão na contramão do que os especialistas do mercado esperavam e surpreenderam positivamente, trazendo um raio-x das atividades que melhoraram e as que tiveram também um desempenho não muito bom. Então, para a gente entender o que esse crescimento de 0,1% nos diz, o PIB do terceiro trimestre é o tema da nossa entrevista de hoje. Converso agora com o economista Agostinho Celso Pascalíquio. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar no seu programa, Daniela.
A gente agradece, inclusive, a sua disponibilidade. Primeiro, professor, eu gostaria que você comentasse para a gente esse 0,1%. O número parece pouco, mas ele diz muito, não é? Principalmente porque ele não era esperado. Na verdade, era esperado um número maior, sim. Além da questão da taxa de juros em queda, nós tínhamos a perspectiva de que dois efeitos iam se somar, trazendo um número maior. Primeiro, a redução do desemprego, e o segundo, consequência do primeiro, seria um aumento na massa salarial que já se traduziria por um consumo das famílias muito maior. Na verdade, o que nós tivemos foi um comportamento brando, 0% com relação ao trimestre anterior, que significa exatamente o quê? O mesmo comportamento do trimestre anterior. Enquanto os outros números, muito bem feita a matéria, inclusive, comenta as taxas de crescimento maiores, como nós temos observado. Tá certo. Eu queria agora, professor, que você fizesse um recorte para a gente analisar o consumo das famílias, que registrou um aumento de 1%. Apesar das reduções na taxa Selic, ela está num patamar elevado. Então, eu te pergunto, o que levou, professor, a esse aumento do consumo das famílias? Nós tivemos um efeito relacionado à redução de poupança no trimestre. Ou seja, as famílias diminuíram, de fato, o consumo, aumentaram o consumo, mas diminuíram a poupança. Esse efeito de ter optado pelo consumo em detrimento da poupança fez com que o consumo das famílias aumentasse. Lembrando, se você comparar trimestre contra mesmo trimestre do ano anterior, o crescimento do consumo das famílias é superior a 3%, o que é um dado excepcional. E, professora, a gente está em um período crucial. A gente tem o 13º salário chegando para injetar dinheiro na economia. Temos um período de férias, de festas e também de contratações temporárias. Quais as expectativas aí para o quarto e último trimestre do ano? A expectativa é um comportamento melhor. Repare que essa taxa de redução do desemprego vai se refletir principalmente agora com as últimas liberações do próprio 13º salário, né? A segunda parcela. A primeira já ocorreu e deve começar a trazer efeitos positivos nesse último trimestre. Simultaneamente, o setor de serviços vai continuar em boa atividade, um bom desempenho, e é provável que o setor de varejo ganhe um pouquinho mais de aceleração. Consequentemente, uma projeção como a que nós ouvimos aí do Fernando Haddad, em torno de 3%, é consistente, e é provável que ainda para 2024, mantendo a redução da taxa de juros, mantendo a taxa de redução de desemprego e também melhorando a renda, nós tenhamos aí um crescimento algo em torno de 2,5%, o que, na minha opinião, é um pouquinho superior ainda ao que é estimado pelo mercado financeiro, que estima alguma coisa em torno de 2%, até em razão dos números desse trimestre. Esse trimestre, então, foi um pouquinho abaixo do que, de fato, o mercado projetava, em consequência dos efeitos tardios que vão provocar na economia esse aumento de renda e essa redução de desemprego. Então, temos aí uma boa expectativa, uma boa projeção daqui para frente. Muito obrigada. Falamos com o Agostinho Celso Pascalic, o professor de Economia da Universidade Mackenzie. Muito obrigada pela sua participação, professor. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Até mais. E o preço da casa própria superou a inflação do ano. Pois é, em novembro, o preço médio do metro quadrado estava valendo mais de R$8.000. O preço médio de venda dos imóveis residenciais no Brasil subiu 0,37% em novembro. Segundo o índice FIPE-ZAP+, que acompanha a valorização da casa própria em 50 cidades brasileiras, apesar da alta, houve uma desaceleração em relação ao resultado de outubro, que teve aumento de 0,54%. A alta mensal foi mais expressiva no preço de venda de imóveis com 2 dormitórios, que contrasta com a alta relativamente menor no valor de unidades de apenas 1 dormitório. O índice acumula aumento de 4,82% neste ano,
superando assim a prévia da inflação oficial, medida pelo IPCA 15 de 4,09% no mesmo período. O preço médio do metro quadrado, calculado para 50 cidades monitoradas, foi de R$ 8.697. Os imóveis de um dormitório se destacaram pelo preço médio de venda relativamente mais elevado, contrastando com o menor valor entre unidades com 2 dormitórios. Entre as 16 capitais monitoradas, Vitória apresentou o valor médio por metro quadrado mais alto na amostra mensal, seguida por Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. Já entre as capitais monitoradas com menor preço médio estão Salvador, Campo Grande e João Pessoa. E para quem já está aí fazendo as contas para organizar o dinheirinho do final do ano, separa um pouquinho mais, porque a cesta de Natal com 10 itens ficou mais cara que no ano passado. Pois é, a estimativa é do setor de supermercados. Na média nacional, os produtos da cesta de Natal devem ficar 8,9% mais caros do que no ano passado. Segundo a estimativa da Associação Brasileira dos Supermercados, a cesta composta de 10 itens, como aves natalinas, azeite, caixa de bombom e panetone, custa, na média nacional, R$ 295. Na comparação entre as regiões do país, o menor preço foi verificado no Centro-Oeste e as mais caras foram encontradas no sul do Brasil. E considerando os valores de 2022, a maior variação é registrada na região Sudeste, com aumento de 12,2%. Depois vem o Sul, com alta de 10,7%. O levantamento da Abras foi realizado entre os dias 10 e 23 de novembro e mostrou que os principais itens consumidos devem ser as proteínas, que tiveram um crescimento estimado de 10,1%. Além disso, 62% dos supermercadistas acreditam que o consumo no Natal deste ano será superior ao do mesmo período do ano passado. E veja a seguir, faltando uma semana para o fim da COP28, líderes correm contra o tempo para alcançar um acordo que ajude na redução do aquecimento global. Pois é, medidas extremamente necessárias, principalmente diante de situações como a do sudeste da Índia, que sofre com a passagem de um ciclone. Já já falamos sobre esses assuntos, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa terça-feira para você. O Brasil conseguiu reduzir a taxa de homicídios em uma década. Segundo o Atlas da Violência, a diminuição se deu a partir de 2011. Vamos ver esses números. A taxa de homicídios no Brasil caiu 18,3% entre 2011 e 2021. Período em que dados oficiais registraram o assassinato de mais de 616 mil pessoas, o equivalente a uma cidade como Aracaju, capital do Sergipe. Essas estatísticas foram divulgadas pelo Atlas da Violência 2023, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2021, foram registrados 47.847 homicídios no Brasil, via Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, o que corresponde a uma taxa de 22,4 mortes por 100 mil habitantes. Como observa o estudo, a redução das taxas de homicídio ocorreu em quase todas as regiões brasileiras, à exceção do norte do país. Dos 5 estados com as maiores taxas de homicídios no Brasil em 2021, 3 estão na chamada Amazônia Legal: Amazonas, Amapá e Roraima. E 2 no Nordeste, Bahia e Ceará. E 3 estados, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Roraima, concentram 6 em cada 10 casos de indígenas mortos de forma violenta. E mudando de assunto, o afundamento de solo em Maceió acelerou mais uma vez e já chegou a 1,86 m.
A Defesa Civil de Alagoas afirmou que voltou a subir mais uma vez o ritmo de afundamento na área da mina da Braskem, que pode colapsar a qualquer momento. A última atualização da Defesa Civil de Maceió, feita às 9 horas da manhã, constatou que a velocidade subiu agora para 0,27 centímetros por hora. E antes era de 0,26 centímetros por hora. Somente em 24 horas, o solo cedeu 6,5 centímetros. O órgão afirmou que segue em alerta máximo e a região continua com iminente perigo de colapso. O risco de formação de crateras em áreas urbanas na capital do Alagoas já levou à desocupação de áreas onde viviam cerca de 55 mil pessoas. Bom, com o afundamento do solo, a Braskem optou em não participar da COP28 e a B3, que é a operadora da Bolsa de Valores do Brasil, anunciou hoje a exclusão da Braskem de seu índice de sustentabilidade empresarial. E olha, resta apenas uma semana para acabar a COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Os líderes estão em um momento decisivo, correndo contra o tempo para alcançar objetivos concretos para reduzir o aumento da temperatura global. A COP28 iniciou nesta terça-feira a grande discussão sobre quando e como acabar com a dependência dos combustíveis fósseis, com um projeto de negociação em aberto. Ao mesmo tempo, um grupo de cientistas alerta que o mundo pode superar a barreira de aquecimento de 1,5 graus Celsius a mais em até 7 anos. A partir de sexta-feira, vai ser a responsabilidade dos ministros tomar decisões entre as várias opções sobre a mesa. A 28ª Conferência sobre as Mudanças Climáticas, que tem a presidência dos Emirados Árabes Unidos, termina oficialmente em uma semana. A principal meta é elevar a ambição coletiva para reduzir as emissões de gases do efeito estufa com novos prazos, compromissos mais rigorosos e valores de financiamento mais concretos. A poluição por combustíveis fósseis aumentou 1,1% no ano passado, de acordo com um estudo do grupo de climatologistas Global Carbon Project. Cientistas acreditam que há 50% de risco de que o aquecimento supere até 2030 a barreira de 1,5 graus Celsius em comparação à era pré-industrial, objetivo estabelecido como limite recomendado no Acordo de Paris, assinado em 2015. Um rascunho de 24 páginas divulgado nesta terça-feira pela ONU apresenta basicamente 3 opções sobre os combustíveis fósseis. A primeira seria pedir uma saída ordenada e justa dos combustíveis fósseis sem data. A segunda seria pedir a aceleração dos esforços para abandonar até meados do século. Enquanto uma terceira possibilidade, ainda mais aberta, seria admitir que não há como eliminar este tipo de combustível no momento. O mundo deve reduzir em 43% a emissão de gases até 2030 para atingir os objetivos climáticos, mas no ritmo atual, a redução seria de apenas 2%, de acordo com a ONU. Eventos como a COP28 se tornam ainda mais necessários diante de notícias como essa que eu vou dar agora. Na Índia, o ciclone Michaung, que atingiu a costa sudeste do país, deixou bairros inteiros cobertos de água. De acordo com as autoridades, pelo menos 8 pessoas morreram nas enchentes. A tempestade atingiu o estado de Andhra Pradesh com a categoria de tempestade ciclônica severa e ventos de até 100 km por hora, segundo o Departamento Meteorológico Indiano. Bairros inteiros foram inundados por fortes chuvas que arrastaram árvores e veículos. Centenas de habitantes de aldeias costeiras se deslocaram para áreas centrais e equipes de resgate de emergência foram mobilizadas para enfrentar as consequências da chegada do ciclone. Os cientistas alertaram que as tempestades estão se tornando mais poderosas devido ao aquecimento global causado pelas alterações climáticas. Os ciclones são uma ameaça mortal comum ao longo das costas do norte do Oceano Índico, onde vivem dezenas de milhões de pessoas. O presidente venezuelano Nicolás Maduro comentou o resultado do referendo realizado no final de semana, no domingo, sobre a região de Essequibo, em um ato conjunto com a diretoria do Conselho Nacional Eleitoral. O território, rico em petróleo, é controlado pela Guiana, que se mantém vigilante, é claro, diante do aumento das tensões. Vamos ouvir o que o líder da Venezuela disse. Eu posso dizer que com a entrega deste certificado, posso dizer que a entrega desse certificado hoje, com os resultados oficiais, começa uma 6ª etapa definitiva. Agora vamos recuperar os direitos da Venezuela. Figuras históricas da Guiana Essequiba. Agora vamos fazer justiça. Agora vamos nos vingar com a força de todos na unidade nacional.
A autoridade eleitoral esclareceu que metade dos cadernos eleitorais da Venezuela participou da consulta, após uma confusão sobre os dados que gerou desconfiança entre os líderes da oposição. Tivemos uma participação muito importante de 10.431.907 venezuelanos que participaram desse referendo consultivo. A autoridade disse na noite de domingo que a participação ultrapassou 10,5 milhões de votos. A divergência nos números gerou dúvidas entre líderes da oposição e analistas, que interpretaram um voto para cada pergunta, o que resultaria em uma participação de cerca de 2 milhões. Eles também chamaram a atenção para a falta de filas na maioria das sessões eleitorais em Caracas e em outras cidades do país. Com a consulta, o governo buscou validar uma reivindicação centenária para essa área de 160 mil quilômetros quadrados e rica em petróleo e recursos naturais. O referendo consistiu em 5 perguntas que receberam mais de 95% de apoio, incluindo a criação de uma província venezuelana no Essequibo e a concessão de nacionalidade aos seus 125 mil habitantes. Em meio à tensão entre Venezuela e Guiana, o Exército Brasileiro enviou 20 tanques para Roraima. Essas unidades já seriam deslocadas para a região para darem aí apoio em operações contra o garimpo, mas agora estão à disposição para uma eventual necessidade de atuação em Pacaraima. Essa edição fica por aqui com imagens de um dos pontos turísticos mais famosos do planeta, o Coliseu de Roma, na Itália. O Coliseu de Roma é o maior anfiteatro do mundo e um dos maiores símbolos da cidade italiana. Ele foi construído no século I, no auge do Império Romano, e sua obra demorou cerca de 6 anos, olha só, para ficar pronta. A sua capacidade era de cerca de 55 mil pessoas que tinham a oportunidade aí como lazer de assistir às tão famosas batalhas de gladiadores. Eles estão 4 horas à nossa frente, então por lá são 17 horas e 26 minutos. E é com essa imagem que eu me despeço de vocês. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. 1 hora e 50 minutos, Juliana Dariva chega com mais informações. Até já!